42. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 19 de julho de 2022, está começando aqui pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo. São 7h06. Sejam todos bem-vindos, uma ótima terça-feira, um bom dia a todos. Para você que está ligando o rádio agora, para você que está chegando agora, você está na Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Estamos ao vivo também com o nosso programa Folha no Ar, pelo Face, YouTube e Instagram. Você escolhe aí a sua plataforma e logo mais, editado para podcast e reprise também na íntegra deste programa na Plena TV. 7h06, em Campos com tempo bom, com céu claro, com sol. A previsão para hoje é justamente essa. O Instituto Nacional de Meteorologia já chegou a anunciar uma chegada de uma onda fria aí na região sudeste do país, mas para hoje a máxima vai a 30 graus, a mínima é de 17. Agora aqui neste momento, no centro da cidade, faz 19 graus. No programa de hoje, com Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar com Sérgio Ribeiro, empresário do grupo Exes Produções e realizador e responsável pela exposição agropecuária de Campos, de número 61. São 61 anos de exposição, quer dizer que dá um pouco mais de 61 por conta da pandemia, né? Mas neste ano, né, é a exposição de número 61 e ele vem para comentar sobre as atrações, o fato de as atividades rurais também estarem incluídas entre as responsabilidades da empresa, o que é uma exclusividade ou é uma novidade, né? Porque das quase que 35 exposições que a gente cobriu, 32 exposições que a gente cobriu ali, né, toda a parte mesmo conveniada com prefeitura ou com o estado ou com próprias empresas particulares também, né, sempre a parte rural, leilões, essa coisa toda, com a Fundação Rural. Mas neste ano tem aí uma novidade. Além disso, ele fala também sobre esse retorno aí dos eventos após a paralisação imposta pela pandemia. No oferecimento, só informar que o Sérgio, né, combinou certo com a gente, daqui a pouco, a partir de 7h30, ele estará ao vivo aqui nos estúdios. Mas já estamos anunciando, enquanto isso, a gente adianta os comentários do final do programa, né, traz aqui para essa primeira parte, muda essa dinâmica hoje, né? E já começa logo comentando aí os assuntos mais importantes do dia. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas.
Vamos às manchetes do portal folha1.com.br. Em destaque hoje: Moraes nega recurso de Garotinho para anular condenação na Chequinho. O ex-governador teve sentença confirmada pelo TRE, enquanto o STF tem maioria para suspender provas. Dos 7 prefeitos do Rio de Janeiro que não confirmaram ou declararam apoio a Castro, 2 são aqui da nossa região. Eles foram os únicos do Norte Fluminense que não assinaram um documento de apoio ao governador do estado. Delegado diz que ainda não tem laudo da morte de idosa. Material ainda será encaminhado ao Rio de Janeiro. Porto do Açu e Sebrae lançam novo projeto com foco na inovação local. Prefeitura vai recorrer de liminar que autorizou o reajuste da concessionária Águas do Paraíba. Decisão judicial permite o aumento da tarifa de água de esgoto em 18,10%. Os comentários sobre essa matéria também, essa notícia, daqui a pouco com o Arnaldo Neto. Homem com 44 passagens pela polícia foi preso em Campos. Ele tem passagens por lesão corporal, violência doméstica, ameaça, estupro, roubo e por aí vai. O BS Maria Selma é reaberta na comunidade Tiragosto. Quase todos os discursos tiveram um tom agressivo sobre... Está aqui na capa do portal folha1.com.br. A UBS Maria Selma reaberta na comunidade Tiragosto. E ainda, Canil Municipal é reformado e reaberto também pela Prefeitura. 6 estados já estão vacinando crianças de 3 a 5 anos contra a Covid. Vladimir envia à Câmara projeto de auxílio financeiro a atletas. O benefício será concedido para competições esportivas e oficiais. Centro Cirúrgico do Manuel Carola ultrapassa 50 procedimentos. Unidade completa 2 meses de reinauguração. E ainda, vacinação contra sarampo está abaixo da meta. E empresários escolhem na próxima quinta-feira o novo presidente da ACIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos, que vai completar este ano 131 anos. Uma entidade muito tradicional, forte e importante, né? Não só para a nossa região, como para o estado do Rio de Janeiro. Meu caro Arnaldo Neto, é sempre um prazer, uma honra tê-lo conosco nesta bancada. Semana que vem aí trazendo já algumas pautas quentes, outras aí para se debater, para discutir, como o caso dessa questão da prefeitura, que por um lado quer aumentar os seus impostos, mas não quer que ninguém aumente mais nada. Como é que fica? São 2 pesos, 2 medidas, como é que é essa história? Vamos saber desses detalhes também com você agora, e esse recurso que o Garotinho perdeu ontem, né, no STF, julgado aí pelo Alexandre Moraes. Bom dia, Neto, é um prazer renovado sempre tê-lo conosco. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, aqui no estúdio com a gente, bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Rapaz, essa situação de Garotinho é a que a gente comentava aqui na sexta-feira. Não é fácil explicar a situação jurídica de Garotinho. Não é uma coisa complexa de se entender, porque realmente existe no STF um julgamento em curso que anula as provas da Chequinho, mas existe a questão do tempo. O julgamento só termina no dia 5 de agosto e só aí a gente vai poder ter certeza de que o ex-governador pode ou não estar elegível para o próximo pleito, sem contar outros processos, inclusive alguns que começaram a ter movimentações a partir de agora, Nogueira. Então, assim, é uma questão difícil de explicar, né? Não é simples. E como eu falei na sexta-feira, basta saber se vai dar tempo para que o Garotinho tenha a sua situação jurídica regularizada a tempo de pedir o registro de candidatura lá
na Justiça Eleitoral. Lembrando que os registros de candidaturas, após as convenções agora do dia 31, seja para qual cargo for, inclusive a coluna Ponto Final do último sábado, com base em informações do blog Opiniões, levantou a possibilidade que voltou a ganhar força dentro do grupo garotista, a possibilidade do Antony Garotinho ser candidato a deputado estadual. Né? Já pensou Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, como que se desenha aí, que todo mundo fala, inclusive grandes veículos de comunicação da capital, a possibilidade de Rodrigo, caso reeleito, ser presidente da Alerj com um garotinho na oposição na tribuna, vai ser quase que o inverso da situação de Campos, né? O inverso só no caso de que a oposição, né, lá seria do garotinho, porque as mesas podem ser comandadas por 2 irmãos, se essas tendências se confirmarem. Mas tudo ainda no campo da especulação, até porque para ganhar a eleição da Alerj precisa de muita articulação ainda, precisa da reeleição, que é o primeiro passo, para depois pensar nessa articulação. Mas enfim, seria uma cena no mínimo inusitada, né? Mas ainda não tem nada confirmado. Inclusive, Nogueira, eu estava vendo aqui agora o noticiário regional e a coluna do Magna Vita estava dizendo que a deputada Clarissa Garotinho não concorre à reeleição. É algo que a gente já está aqui em contato para confirmar ou não, né? Porque ela teve aqui e naquela entrevista, esses são os detalhes, né? Ela citou Magna Vita, que ela tinha conversado com ele sobre a questão do pai. Então, assim, é um jornalista que tem contato com a deputada e ele crava que ela não concorre à reeleição, teria jogado a toalha com essa articulação aí. Porque primeira mão aí, a gente não sabe, mas a gente precisa confirmar. Estou na fonte aqui, que está na coluna do Magna Vita, no Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: a deputada Clarissa Garotinho começou a semana jogando a toalha e promete não concorrer este ano. E aí ele faz a análise dele, perde a União Brasil, uma importante puxadora de votos. Quem vai sofrer com a decisão é a cidade de Campos. O irmão Vladimir, prefeito da cidade, tinha em Clarissa uma das principais articuladoras para o município. Essa é a coluna íntegra, a nota na coluna do Magna Vita, e a gente vai tentar apurar para confirmar essa informação junto à assessoria da deputada, né, que seria uma novidade realmente no tabuleiro. Nós entrevistamos aqui no dia 1º de julho, e no dia 1º ela confirmou que existiam articulações tanto para um desejo dela de ser candidata ao Senado, mas que estava difícil até mesmo pela composição, que já houve a especulação de ela ser candidata a deputada estadual, mas que até o momento ela era pré-candidata a deputada federal. Então a gente precisa confirmar essas informações junto à assessoria da deputada, mas no Rio de Janeiro já circula essa informação de que Clarissa poderia desistir de concorrer ao pleito, Nogueira. Duas colocações aí que muda esse tabuleiro completamente, né? Uma, se o garotinho vem a deputado estadual, e aí ele pode sair arrastando inclusive deputados aqui da região que correm riscos sérios da questão de legenda, e o outro é essa desistência aí, né, não oficial ainda, para nós, da Clarissa Garotinho, que recentemente falava com a gente aqui do seu entusiasmo, da sua candidatura e dessa coisa toda de, né, inclusive voltar a ser deputada federal, que ela queria ser estadual, para estar mais próxima da família, e também até a gente comentava aqui com ela sobre a possibilidade de senadora, que ela estaria bem cotada para o Senado. Quer dizer, muda, alguma coisa aconteceu aí nesse meio do caminho aí, cara. Pois é, tem alguma coisa que a gente precisa saber o que aconteceu, né? E aí a gente vai apurar junto à assessoria. Estou tentando contato aqui, mas 7h20 da manhã para falar com alguém no Rio de Janeiro, nem sempre é muito fácil. Então daqui a pouquinho a gente entra em contato com a assessoria da Clarissa para confirmar ou não essa informação que já circula aí nas redes sociais. Outra questão importante aí para todo mundo, fora da questão política, Nogueira, foi essa questão do reajuste. Inclusive, eu esqueci de comentar sobre ela junto com a Luísa aqui na sexta-feira. Essa questão do reajuste da concessionária Águas do Paraíba. O reajuste ele é previsto, né, dentro do contrato. Pode-se questionar a forma do contrato, pode-se... você pode reclamar da forma que o contrato foi firmado, mas um contrato está firmado e o reajuste ele é possível de ser concedido. Agora, a justiça também, em alguns momentos, não é tão justa, né? Sobretudo com o contribuinte.
Se existe esse impasse entre prefeitura e a concessionária, não é justo que o contribuinte venha agora ter que pagar retroativo a janeiro, né? Nós estamos num momento de crise econômica muito severa, as pessoas não estão aí conseguindo arcar com seus compromissos normais, porque existe uma crise econômica mundial e aqui no Brasil também não é diferente disso, sobretudo puxado pela pandemia. O Sérgio já está aqui com a gente da Exis e nós vamos falar sobretudo sobre a questão de retomada de eventos, que foi um setor que ficou parado muito tempo e é uma cadeia que emprega muita gente, um evento emprega sempre muita gente, qualquer evento que se faz, você tem que contratar pessoal de som, que contrata pessoal para ajudar, você fomenta a circulação de pessoas no entorno do local do evento, os ambulantes lucram com isso, enfim, é uma cadeia produtiva que precisa ser fomentada e ficou mais de 2 anos parado devido a essa questão da pandemia, só pegando um gancho para falar que as pessoas passam por dificuldades nesse momento. E aí você começa a ter que, nessa briga, é aquela famosa história, né, da briga do rochedo com o mar, né, e quem acaba levando a pior é a população nesse entrave, porque vai ter que pagar o retroativo. Se a prefeitura recorre agora, vai acumular ainda mais essa questão do retroativo em relação à cobrança da tarifa de água. Então, assim, vamos aguardar os desdobramentos. O município vai recorrer porque a Câmara Municipal recusou essa questão do reajuste, reprovou as contas da Água do Paraíba, a prestação de contas da Água do Paraíba, e por isso a prefeitura foi lá e negou o reajuste. A concessionária recorreu pelos meios legais, foi à justiça, teve uma liminar negada em primeira instância, aqui pelo juiz de piso, salvo melhor juízo, foi a terceira vara civil, o juiz Leonardo Cajueiro, negou esse recurso subiu e no TJ a Águas do Paraíba conseguiu essa liminar. Então agora o município disse que vai recorrer para tentar derrubar essa liminar, mas o que temos hoje é que em agosto, na cobrança de agosto, a prefeitura, a Águas do Paraíba já vai poder cobrar com reajuste, sabe, Nogueira? Então, assim, por enquanto vale a decisão do TJ em que pode sim se cobrar o reajuste na questão da tarifa de água. Por falar na Câmara, eu citei a Câmara aqui de maneira superficial. Hoje tem sessão de pauta extensa, confesso a você que recebi ontem à noite a pauta da Câmara, mas nem consegui analisar toda ainda, mas tem um projeto que chama bastante atenção, que é o do auxílio financeiro aos atletas de campos. Algo que vinha sendo cobrado muito nas redes sociais, o governo Vladimir estava apanhando muito nas redes sociais em relação a isso, e agora resolveu mandar um projeto à Câmara para tentar implementar esse projeto de auxílio financeiro, projeto que já existiu em outros momentos e deve voltar agora porque o atleta campista vai ter esse apoio, no mínimo, para locomoção. E, como eu disse, isso era uma coisa que era recorrente à cobrança em relação a essa questão. Porque a gente via aí movimento nas redes sociais fazendo vaquinha para que os atletas fossem participar de competição, pessoas mobilizando na rua, fazendo ações na rua para conseguir recursos para participar de competição. Agora, vai ter um critério. Não quer dizer que vai ter o projeto e qualquer um vai conseguir. E esses critérios, Matheus Berriel vai participar com a gente aqui da entrevista, até pedir para ele repercutir isso hoje em esporte. Como vão ser esses critérios? O que vai acontecer a partir da aprovação da Câmara? A partir de quando esse auxílio vai poder ser concedido? Quanto vai ser esse auxílio? Vai ser fixo ou vai ser de acordo com o local da competição? Tudo isso é o projeto de lei que vai ser debatido hoje, um dos projetos de lei que serão debatidos hoje na Câmara, e vai tratar também dessa questão específica direcionada aí ao atleta campista, Nogueira. Bom, o Sérgio já está conosco, também o Berriel, então a gente não alonga muito os comentários para a gente falar à disposição. Sim, se você me permite, só Por trazer favor, um fato aqui que eu acho que é importante a gente abordar, Nogueira, mas se você tiver alguma coisa, pode... Não, eu só queria falar sobre a questão de Águas do Paraíba. O que a gente precisa entender aí nesse caso, eu acho que a gente quer sempre qualidade, né? A gente quer sempre cobrar água e evidentemente que a gente quer o serviço da mais alta qualidade e paga por isso. Eu só penso que se todas as prestadoras de serviço têm regularmente os seus reajustes, por que a Água do Paraíba também não pode ter?
E aqui eu não estou fazendo defesa de Água do Paraíba também não, porque eu não tenho carta para isso, nem sou advogado, nem muito menos quero defender ninguém. Eu só estou falando assim, é que se ficar um ano sem reajuste, você pode comprometer a qualidade do serviço, você pode comprometer uma tarifa de reajuste maior para o ano seguinte. Então, eu acho que o bom senso, ele sempre tem que predominar em tudo, e nesse caso também. É melhor que a gente tenha um serviço de qualidade, um serviço de excelência e que pague o preço justo por isso, porque se for para reclamar, se for para esculhambar, então vamos falar da Enel, que o preço que a gente paga pela energia é um absurdo. E quantas vezes falta energia por dia aqui, por exemplo, na rádio? Quanto que a gente paga pela água e quantas vezes por dia falta água aqui na... Estou dando um exemplo aqui, concreto. Aí na sua casa pode ter também. Então, assim, cada caso é um caso, né? Você vai ter casa que não tem água ainda chegando com o fluxo devido, mas isso é uma questão de a gente fazer o quê? A cobrança devida. Mas se não, a falta do reajuste pode muitas das vezes comprometer. E olha, Arnaldo, mal comparando, o transporte público de Campos chegou aonde está justamente por isso, hein? Faça a conta que você vai entender, que você vai... Não, eu não sou contra o que está previsto em contrato, não. Acho que o erro, se vai prejudicar a população, está lá atrás, quando se firmou o contrato, ponto. Sim, aí sim. É. O que eu estou dizendo também é que não pode a população sofrer com isso. Poxa, fica esse impasse, se vai ou não ter reajuste, daqui a pouco cobra 6, 8 meses da população. Também não acho legal o retroativo. O retroativo, a justiça também tem que ter um equilíbrio aí, tem que buscar um equilíbrio nessa questão. Se deu reajuste... Vai a partir de agora, bem. A partir de agora. É a minha opinião. Aí a empresa contesta que ela está perdendo. Tem outro lado, tem a empresa também que a gente tem que entender, porque ela tem o direito ali contratual. Mas, enfim, é uma questão polêmica. Eu só queria trazer 2 assuntos rapidamente, um minuto para resumir. Um é essa questão política, que só o Vladimir e a Carla Capucci não assinaram o documento de apoio ao Cláudio Castro. Publiquei isso ontem. Apurei no sábado, mas não tive como publicar. Porque, assim, 85 prefeitos assinaram apoio a Cláudio Castro. Quem são esses 7 que não assinaram, né? Foi atrás dos 7, aí coloquei lá os 7, e desses 7, 2 são aqui da região. Então, a matéria com todas as informações está lá no portal folha1.com.br. E outra informação, rapidamente, é esse caso que foi a nossa manchete da edição de sábado, né? De 2 mulheres que foram encontradas mortas, sogra e nora. O autor da morte da companheira, ele colocou na conta da mulher, que foi a mulher que matou a mãe dele, por isso ele teve essa reação. Mas, enfim, não temos ainda um laudo concreto. Colegas de outros veículos de comunicação estão dando o laudo como concreto, mas em contato com o delegado que apurou o caso, ele disse que não tem um laudo concreto ainda, mas ele disse que, conversei com ele, inclusive até o convidei para o Folha no Ar, que é o Rodolfo, lá de São João da Barra, mas estava aqui no plantão na sexta-feira. Ele pediu até para deixar para agosto a entrevista, para depois a gente ver uma outra data, enfim. Aí eu falei com o Rodolfo e ele colocou que os próprios peritos inicialmente descartam a questão de asfixia, mas que é um laudo que ainda não é um laudo conclusivo, que ainda vai aguardar uma confirmação oficial para depois expor isso à imprensa, assim como vai ser feita uma outra perícia, essa um pouco mais demorada, está sendo feita uma outra perícia, para saber se houve um excesso de medicamento para essa idosa que acabou falecendo. Se ela tomou remédio demais, e aí alguém deu remédio demais a ela. Então, assim, é um caso muito delicado para qualquer tipo de conclusão por parte de qualquer pessoa nesse momento. O fato é que são 2 mulheres que morreram, né, e que tem um preso por causa do crime de uma delas. Então, o restante... a gente vai acompanhar o desdobramento aí de acordo com a investigação da polícia, Nogueira. Saber agora qual a causa da morte da senhora. Porque a da mulher já está esclarecida, já tem um culpado, né, um réu confesso, e que não justifica se ela matou a mãe dele, ele matar, não vai inocentá-lo. Não vai inocentá-lo, né? Mas assim, vira uma outra linha de investigação. Vira. É aí que a gente tem que saber qual vai ser a conclusão do caso. Perfeito. Bom, 7h29, fechamos aqui esse bloco. Daqui a pouco a gente confirma essa informação que o Arnaldo trouxe aí. Estamos, né, apurando aqui
sobre a Clarissa ter jogado a toalha e não ser mais candidata a nada. E a gente volta em instantes também para conversar sobre a 61ª Expo Agro de Campos, com o empresário Sérgio Ribeiro, do grupo Exes Produções, e também contando com o nosso querido Matheus Berriel, reforço, né, também importante aqui nessa bancada hoje. 7h30, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 de Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas.